Olá, pessoas lindas! Tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu estou aqui para falar com vocês sobre vinho. E eu trouxe um vinho muito interessante para a gente conversar hoje, que é o vinho Periquita. Quando a gente fala de outros idiomas que possuem palavras iguais, geralmente essas podem ter significados diferentes dependendo da língua. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês o significado de periquita, de acordo com o Infopédia. O Infopédia, eles nos diz que para botânica, periquita nada mais é que uma casta de uva que é muito utilizada em Portugal. Ou seja, vinho periquita, ele advém dessa casta, no qual essa uva portuguesa, ela é da região de Setúbal, no qual ela dá muitos vinhos bons de quando são varietais, que tem um corpo médio, a cor geralmente é um vermelho rubi, o sabor ele vai lembrar um pouco framboesas e cerejas. Então, interessante, não é mesmo? E aí, por que eu resolvi falar desse vinho? Além do nome super chamativo, ele também tem uma história muito significativa para Portugal. Então, para vocês terem uma ideia, esse vinho ele se iniciou por volta de 1846, que foi quando José Maria Fonseca iniciou a produção de vinho, do vinho periquita com essas uvas. Ele trouxe essas uvas do Castelão francês. Esse vinho, o periquita, ele foi o primeiro vinho fino produzido na região de Portugal. Então ele deu um início a uma nova fase para esse país. Para vocês terem uma ideia, esse vinho ele já tem aproximadamente 160 anos e ele faz sucesso tanto em Portugal quanto no mundo todo, tanto que a gente encontra ele aqui no Brasil. Mas por que esse vinho fez tanto sucesso? Na verdade, antigamente ele era feito apenas com essa espécie de uva, e aí ele dava origem a um vinho que era encorpado e forte, e antigamente os vinhos eles eram transportados em barricas pelos navios. Então muitos dos vinhos eles acabavam perdendo a qualidade por causa dessa viagem. O contrário do vinho periquita, que como ele possui um corpo forte, isso fazia com que, quando ele chegava no destino, essa viagem fizesse bem ao vinho. Então ele chegava ainda com qualidade. Isso fez com que as pessoas quisessem tomar cada vez mais. Aí, com o tempo, o periquita foi se aperfeiçoando. E hoje nós temos um vinho que ele não é mais feito apenas com uma casta. Ele é a junção de mais 2 outros tipos de uva. Ou seja, antigamente ele era produzido 100% com as uvas Castelão. No entanto, hoje, além das uvas Castelão, também temos as uvas Trincadeira e Aragones, que são juntadas com porcentagens variadas dependendo da produção do vinho daquele ano. Essa mudança ela ocorreu de acordo com o paladar do consumidor. Então, o consumidor ele passou a querer um vinho mais leve e jovem para ser mais fácil de ser bebido. Então, antigamente tinha a necessidade do vinho ser mais forte por causa das viagens marítimas. No entanto, agora que os processos de transporte e de produção foram aperfeiçoados, o público ele quis um vinho mais leve e jovem, e aí eles fizeram essa mudança na variedade de uvas utilizadas no vinho para dar origem a esse vinho periquita que nós temos hoje. O sucesso desse vinho ele foi tanto que hoje nós não temos apenas o periquita tinto, nós temos também a versão rosé e branco. O que nos leva àquela questão inicial sobre para você fazer um vinho branco e um vinho rosé, você não precisa de um vinho branco, uvas brancas para poder ter o vinho branco. Toda uva é branca, ou seja, a cor ela advém da casca. Então daí o vinho periquita para deixar claro pra gente isso. E é muito legal porque o vinho branco ele foi originalmente produzido para a região da Suécia. Só que ele começou a ser tão popularizado e gostado aqui, consumido aqui no Brasil, que foi feita uma versão de periquita branco só pro povo brasileiro, que é diferente do vinho branco pro sueco. Afinal, o gosto brasileiro ele é diferente do gosto do sueco. Então, hoje nós temos o vinho branco produzido exclusivamente pro paladar brasileiro. E além das versões tinto tradicional, branco e rosé, nós também temos o vinho periquita reserva. Qual que é a diferença do tinto tradicional e o tinto reserva? O tempo de barrica e as castas utilizadas. Então, por exemplo, o vinho periquita tradicional, ele passa 6 meses em barricas, enquanto que o periquita reserva, ele tem uma duração de 8 meses. E, além disso, no caso do vinho periquita reserva, ele é uma mistura da uva Castelão e Touriga com a Touriga nacional e Touriga francesa. Já o periquita tradicional são as uvas que eu comentei anteriormente.
E aí, eu ainda não experimentei o vinho periquita, então no meu próximo vídeo iremos fazer uma degustação no qual eu falo dos 4 passos ou 4 etapas que fazem parte da degustação. E para isso eu irei trazer o vinho periquita. Então, te faço esse convite, na próxima semana vem comigo fazer uma degustação do vinho periquita. Tá certo, pessoal? E aí, bora viajar numa garrafa de vinho?